A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 16 de agosto, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, sempre agradecendo a generosa audiência, procurando trazer sempre assuntos de interesse que sejam da nossa região, da nossa cidade. E antes de mais nada, eu peço a vocês que tenham uma paciência, um bom tempo, que eu terei uma série de explicações a dar nesse programa, que é um programa especial. Vocês entenderão o motivo, tá? Mas mantendo uma tradição que vem desde 2012, mais uma vez o Pensando no Afroburgo está recebendo candidatos a prefeito. E não é só o Pensando no Afroburgo que está mantendo essa tradição. Em verdade, eu e o apresentador e o produtor e apresentador Zuri Mauri, do Cidade Real, é que estão mantendo essa tradição. Nós fizemos uma dobradinha, como já vem sendo feita, né? E assim que nós faremos, né? Eu comecei antes, ele vai começar um pouquinho mais à frente, e essa tradição está sendo mantida, né? Cabe informar que essa tradição está sendo mantida com base na legislação eleitoral, ou seja, as entrevistas têm que seguir certas normas, cabendo esclarecer o seguinte: elas terão o suporte jurídico, que é a resolução número 23.610, emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, notadamente no seu artigo 43. Eu vou pegar aqui e ler para vocês rapidamente, que eu considero importante que vocês tomem conhecimento do que diz essa legislação eleitoral. Ela dispõe sobre a propaganda eleitoral, tá? Então, é considerado, a entrevista não deixa de ser uma propaganda eleitoral. E ela diz o seguinte, no capítulo 6, da programação normal e do noticiário no rádio e da televisão. O artigo 43 fala o seguinte, desse capítulo 6. A partir de 6 de agosto do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em sua programação normal e no noticiário, e considerando que tanto o programa Cidade Real quanto Pensando no Afroburgo fazem parte da programação normal da TV, nós estamos vedados a fazer o seguinte: veicular propaganda política. Nós não podemos fazer isso, né? Nós estamos proibidos de veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato, partido político, federação, coligação, mesmo que dissimuladamente, exceto programa jornalístico e debate. Nós temos um programa jornalístico, isso aqui é um programa jornalístico, nós podemos fazer, desde que respeitosa, alguma alusão a candidato ou até mesmo crítica, né? Se for dentro de forma respeitosa, né? Agora, a questão do programa, das entrevistas, né? O convite sim, no inciso 3 fala um fator muito importante. É vedado dar tratamento privilegiado a candidato, partido político, federação, coligação, ou seja, obriga que essas entrevistas sejam isonômicas, ou seja, a gente não pode privilegiar uma entrevista em relação a outra, tá bom? Isso é regra que nós temos que seguir, principalmente. Aqui também fala sobre os debates. A TV Zoom, pelo que eu sei, pelo jornalismo, existe essa possibilidade da TV Zoom apresentar em conjunto com a CIANF, né, a Associação Comercial Industrial do Afroburgo, um debate. Não tenho certeza se ele acontecerá, mas ventila-se essa possibilidade. Eu torço para que isso aconteça, né? Até porque esse ano, diferente de 2020, que era impossível fazer um debate coerente, com 16 candidatos é impossível, quem tentou fazer ficou muito ruim, não deu resultado, mas com o número de candidatos que nós temos agora é bem possível. Eu espero que a TV Zoom realmente transforme esse debate em realidade. Os debates têm regras próprias, que certamente a TV Zoom irá seguir. Eu tive a oportunidade, junto com a
jornalista Nelise Ruiz, de nós apresentarmos debates em 2012, 2016, foi muito bom. E espero, honestamente, que a TV Zoom apresente esse debate. Até porque eu sempre falo, isso eu ouço nas ruas, hoje mesmo eu participei de um evento na própria CIANF, e eu ouvi lá de pessoas, né, falando da credibilidade que a TV Zoom tem, e principalmente nas eleições, que a gente procura fazer um trabalho sério e informativo. Isso é uma marca da TV Zoom há 24 anos. Tá? Então, eu vou ficar muito satisfeito se ela resolver fazer esse debate, o pessoal do jornalismo. Tá? Mas, dito essas regras, vamos continuar falando de como a gente, para seguir as regras, né, para dar esse tratamento isonômico, o que nós tivemos que fazer. Né? A primeira coisa que eu e o Zuri tivemos que fazer foi convidar os candidatos. E como é que nós fizemos isso? Por uma questão de provas perante a Justiça Eleitoral, para não ter problema, nós fizemos os convites mediante um documento em que nós pudéssemos ter o retorno, ou seja, a confirmação do candidato que ele o recebeu. Então, esse foi o convite que nós enviamos no último dia 3 de agosto. Eu vou ler o texto sem declinar o nome, mas foi encaminhado aos 6 candidatos que tiveram seus nomes aprovados em convenção. Todos os 6 receberam o mesmo convite, que diz o seguinte: convite faz ao senhor candidato ou candidata, digníssimo candidato ou candidata a prefeito em Nova Friburgo nessas eleições de 2024. A TV Zoom, através de seus apresentadores, José Modesto Tarouco, do programa Pensando Nova Friburgo, e Zuri Mauro, do programa Cidade Real, manterá a tradição que já vem desde as últimas 4 eleições para prefeito. Nesse sentido, contando com a anuência da direção da TV, convidamos Vossa Senhoria para participar de reunião prévia às entrevistas que se realizará na próxima quarta-feira, dia 7, às 9 horas, no salão de uma determinada entidade friburguense. Aqui tem o endereço dela, informando como se chegar lá, né? Para essa entrevista, para essa reunião. E para que essa reunião? Na mesma oportunidade, deixamos claro que o candidato poderia se fazer comparecer ou enviar representante. No caso, o texto é o seguinte: caso o candidato não possa comparecer, poderá ser representado. No entanto, deverá identificá-lo através da resposta a esse e-mail, fornecendo o nome completo e o nome do documento de idade que deverá ser apresentado antes do início da reunião. Nesse caso, deverá escrever no e-mail que este representante estará apto a concordar em nome do candidato com um documento que conterá as regras básicas para as entrevistas. E deixamos claro que é importante frisar que, caso o candidato não compareça ou não se faça representar, será entendido como desinteresse em participar das entrevistas nos 2 programas, ou seja, não poderá reclamar posteriormente tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos. Então, esse convite foi enviado a todos eles, todos responderam positivamente, tá? Eu vou dar a resposta desse, né, sem identificar. Um representante vai no meu lugar e identificou o representante e agradeceu pelo convite, né? Pois bem, os 6 candidatos estiveram presentes através de um deles esteve presente pessoalmente, os outros 5 foram representantes. E os 6 candidatos, né, todo mundo já sabe, mas vou citá-lo aqui em ordem alfabética: Johnny Maico, José Alexandre de Almeida, Maria Amélia Curvelo, Patrick Jerusalme, Sérgio Lobac e o Anderson Nogueira. E nesse dia 7, no horário previsto, estavam lá presentes os 6 candidatos, diretamente ou através de representante, né? E eu vou efetuar aqui para vocês, por isso que eu peço paciência, as regras que nortearão esse debate, essas entrevistas, digamos, me perdoem. TV Zoom, eleições 2024, entrevista com os candidatos a prefeito. Regras. As entrevistas terão como suporte jurídico a resolução eleitoral número 23.610, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, notadamente o seu artigo 43, que eu já citei.
2. Serão realizados através dos programas Pensando Nova Friburgo, dirigido e apresentado por José Modesto Arouca, e Cidade Real, dirigido e apresentado por Zuri Mauro. 3. Contam com a anuência da direção da emissora. 4. O Pensando Nova Friburgo convidará somente os candidatos a prefeito, enquanto Cidade Real convidará os candidatos a prefeito e vice-prefeito. O Zuri entendeu ser importante ele apresentar o candidato a prefeito e o vice, enquanto eu entendi que seria importante só o prefeito. É uma diferença entre os dois programas. Enfim, é questão de interesse dos apresentadores, né? Foram convidados 6 candidatos que tiveram seus nomes aprovados em condições partidárias, já declinei os nomes deles. As entrevistas serão em 6 edições, uma para cada candidato, e cada programa durará 1 hora sem tolerância de tempo, ou seja, todos terão o mesmo tempo, 1 hora, tá? Sem tolerância de tempo, porque a emissora tem que cumprir horário em função da programação. Tá? E aqui eu vou falar mais à frente, que é do sorteio. Os programas serão gravados e veiculados nos seguintes horários. Aqui, já eu volto a falar sobre esse sorteio. Vamos para a continuidade da regra, né? Os candidatos deverão chegar ao local da gravação 30 minutos antes do horário previsto para a gravação, devido aos ajustes técnicos. Necessita esses ajustes técnicos, colocar microfone, ver o sinal da emissora, essas coisas. Caso algum candidato chegue após o horário estabelecido para o início da gravação, esta só será realizada se houver disponibilidade de horário de pessoal da TV Zoom. Caso não seja possível realizar a gravação, o candidato perderá o direito de participar das entrevistas previamente programadas. Isso aí que já aconteceu, né, em outras épocas, quando a televisão tinha mais flexibilidade, tinha menos programas, ia demorar 1 hora, e hoje não dá, hoje tem que chegar no horário, porque logo depois do Pensando, por exemplo, já tem uma gravação programada. Por que a gente vai prejudicar o apresentador e o outro entrevistado? Não dá, né? Então, nós somos exigentes agora com o cumprimento dessa regra, né? O local da gravação, Estúdio da TV Zoom, situado no Espaço A, Broco 11, lote 116. Aqui, uma outra mudança na regra também entre os dois programas. No Pensando Nova Friburgo, o candidato só poderá ser acompanhado por 2 pessoas no estúdio da gravação, enquanto no Cidade Real só será permitida a presença de um assessor no interior da gravação. Isso a gente faz isso por experiência. No passado você deixava livre, já apareceu o candidato com aquela trupe, né? E atrapalham a gravação, né? Gente, já tive programas feitos aí lá em 2012, de aparecer 6, 7 pessoas e durante a gravação ficam comentando, falando, batendo palmo, não funciona. Então a gente limitou eu a 2 pessoas no estúdio e o Zuri a 1. Até porque são estúdios diferentes. Eu gravo num estúdio um pouco maior, o Zuri grava num estúdio um pouco menor. O candidato que não comparecer no dia e horário marcado para a gravação, mesmo que justificado, perderá a oportunidade de ser entrevistado, sendo o horário vago preenchido pelo próprio apresentador, que falará de assunto de interesse do processo eleitoral. Guardem muito bem esse item 10, vou repetir. O candidato que não comparecer no dia e horário marcado para a gravação, mesmo que justificado, perderá a oportunidade de ser entrevistado, sendo o horário preenchido pelo próprio apresentador, que falará de assunto de interesse do processo eleitoral. Vocês entenderão daqui a pouquinho por que eu estou dando ênfase a esse item. 11. As entrevistas serão veiculadas através das plataformas utilizadas pela TV Zoom para a transmissão de sua programação, que é através de TV a cabo e internet através de aplicativos, site e YouTube. Aqui nós deixamos claro que a emissora não se responsabilizará por falhas técnicas oriundas das operadoras desse sistema, né? Lembrando que a TV Zoom não opera sistema de internet, né? Tem operadoras que fazem isso. Não havendo que reclamar por parte de qualquer candidato em relação a esses eventuais problemas. Claro, se você tem nosso sinal, sai da emissora, chega na empresa que opera o sinal TV, opera o sinal e não vai ao ar, a gente não tem essa responsabilidade. O que a gente vai fazer, né? A gente lamenta, mas não pode. De igual forma, caso ocorram falhas alheias à vontade da emissora, com falta de energia elétrica e similares, que impeça a gravação e exibição de qualquer entrevista, a emissora também não pode ser responsabilizada. Imagine que no dia da veiculação haja uma queda de energia elétrica em Friburgo. O que a gente vai fazer? Em 2020, eu tive um problema desse. No dia da gravação do programa, nós ficamos cerca de 2 horas sem
sem energia elétrica. Foi possível porque eu tinha uma folga, eu remarquei as entrevistas posteriormente, mas nem sempre a gente tem, né? Isso aqui é um item importante, o item 12. Os temas e perguntas serão de direitos exclusivos dos apresentadores, não podendo o candidato deixar de responder a qualquer pergunta sob pena de encerramento da entrevista. Nós colocamos essa regra porque eu vi em programas de entrevista, às vezes o candidato não está interessado em responder e fica calado. Isso eu considero uma falta de respeito. Eu e o Zuri não concordamos com isso. Então, se o candidato chega aqui, você faz uma pergunta pertinente, não é ofensiva, e ele se recusa a responder porque não quer se comprometer, então ele não merece ser entrevistado. Então, é uma regra que a gente vai aplicar, já aplicamos na eleição passada, não foi necessário, mas nós não queremos trazer ninguém aqui para ficar calado, né? Mas existe essa regra. Os apresentadores também poderão limitar o tempo da resposta, devendo o candidato acatar imediatamente quando o apresentador informar o tempo que o candidato acabou. Isso aí é para aquela história, né? Cada apresentador tem, digamos, o seu formato de fazer o programa. Já eu vou explicar que o formato do Zuri é um pouco diferente do meu, mas o meu, essa limitação do tempo cabe, e vocês entenderão. Isso aqui é importante. A razão da entrevista é para tomar conhecimento das propostas que os candidatos têm para determinados temas e assuntos que serão perguntados a eles. Aqui não é um ringue, tá? Não é um debate. Então, tem uma regra aqui que nós faremos cumprir na risca. Não serão toleradas ofensas pessoais a quem quer que seja, nem acusações sem provas conhecidas, incluindo aquelas judicializadas pelos órgãos competentes de fiscalização e controle. Os apresentadores poderão intervir caso entendam que o candidato deixou cumprir essas exigências. A gente não está trazendo aqui ninguém para ofender outro candidato. Quando a gente fala ofensas pessoais, evidentemente que em um programa político o candidato tem direito de criticar de repente uma proposta de outro candidato, um comportamento. Agora, ofensas pessoais, fulano é isso, fulano é aquilo, não. Adjetivar, nós não aceitaremos. E também acusar um candidato ou alguém de um fato que todo mundo sabe que não é verdade, não dá para aceitar, né? Isso, inclusive, a legislação nem permite, a gente tem que, para levar problemas para a emissora, intervir e não deixar. Aqui foi quanto ao sorteio. Nós vamos agora entrar no sorteio, que é um dado importante. Quanto ao sorteio, depois de mostrar as cédulas com os nomes dos 6 candidatos, elas serão dobradas de igual modo e colocadas em um recipiente que impeça a identificação. Tá? Então, nós tivemos esse cuidado de colocar os 6 nomes numa cédula, com o tamanho do mesmo, com o papel do mesmo tamanho e dobrado do mesmo jeito. Para quê? Para, na hora de quem fosse fazer o sorteio, não perceber que uma cédula é diferente da outra. As 6 foram iguais. Um dos presentes à reunião será escolhido para realizar o sorteio. Isso é importante. Já a gente vai falar do sorteio, de como ele foi realizado. O primeiro nome retirado do recipiente será o que participará primeiro do Pensando na Prova. Isso a gente criou uma regra, como a gente criou na eleição passada. O primeiro nome veio para o Pensando e foi para o último Cidade Real. Para quê? Para evitar, porque tem candidatos que querem falar na hora que eles querem, né? Então a gente garantiu que não, que fosse a sorte que decidisse. E para ficar isonomia, né? Ou seja, de um modo geral, muitos candidatos preferem falar por último, né? Já perto das eleições, mas alguém tem que começar e alguém terá o direito de terminar. Então nós fizemos o seguinte, o primeiro nome sorteado veio para o primeiro Pensando, que é hoje, e foi para o último Cidade Real, que será lá no final de setembro. E assim sucessivamente com os 6, ou seja, nós garantimos que o sorteio prevalecesse e que eles tenham chance de participar nos 2 programas em ordens inversas. Só tivemos um caso que na mesma semana os 2 terão que aparecer, porque o sorteio assim decidiu, não fomos nós que quisemos. E aqui foi um fato que não vou nem falar, caso um mais candidato não compareça à reunião ou não envie representante devidamente identificado, isso nós iríamos considerar como desinteresse. Como todos os 6 se fizeram representar, não foi obrigado a utilizar essa regra, né? Isso é importante. Com o objetivo de facilitar a comunicação entre os apresentadores e os candidatos, será criado um grupo no WhatsApp administrado pelos 2 apresentadores, por mim e pelo Zuri. Cada candidato deverá informar o seu número do celular de alguém
a quem ele delegue poder de receber informações que os administradores considerem pertinentes, tais como lembrete, dia, horário de gravações e outra necessidade, tá certo? Isso aí também já foi até criado. E 17, ao final da reunião, os candidatos ou seus representantes deverão assinar este documento, servindo como de acordo às regras aqui estabelecidas, adquirindo assim o direito de participar das entrevistas. Isso ficou claro, todos que quiseram participar das entrevistas, assinaram isso de acordo para ninguém depois reclamar. Ah, não concordei. Concordou sim. Tanto é que está aqui. Está aqui, eu não sei se o Marconim tem como pegar através dessa Câmara as assinaturas, né? Tem sim, ele já está mexendo ali a assinatura, né? Vocês verão que tem o nome de todos, estão aí. O meu nome, o nome do Zuri, nós assinamos logo em cima, e o nome dos 6 representantes. Nós tivemos um candidato que participou diretamente, e os outros 6 nomes assinaram. Ou seja, então está aqui, tá? Foram representados, todos estão de acordo com essas regras, todos rubricaram todas as páginas para não ter dúvida, tem uma página, ou seja, as entrevistas têm um acordo feito. Posto essas regras, nós fizemos um sorteio, tá? Como é que foi feito esse sorteio? Com os nomes, as células dentro nós tivemos o privilégio de receber no dia do sorteio, né, da apresentação dessa regra, o jornalista Luiz Antônio Dias. Então foi ele em quem dobrou as células e colocou no recipiente indevassável. E o sorteio, como tinham 5 representantes e um candidato, nós pedimos que eles fizessem o sorteio. Então, primeiro todos os 6 participaram do sorteio. E a regra ficou assim estabelecida. No Pensando na Friburgo, na gravação de hoje, 14 de agosto, que eu estou gravando na quarta-feira, horário da gravação às 14 horas, exibição na sexta-feira às 21 horas, ficou definido a candidata Maria Amélia Curvelo. No próximo programa, dia 21, semana que vem, o candidato definido, Sérgio Loubach, que estará comigo gravando no dia 21 e no ar no dia 23. O terceiro programa, no dia 28 de agosto, com exibição no dia 30, será Patrick Jerusalme. O quarto programa, gravado em 4 de setembro e no ar no dia 6, o Anderson Nogueira. O quinto programa, gravado em 11 de setembro e no ar no dia 13 de setembro, José Alexandre Almeida. E o sexto e último programa, gravado no dia 18 de setembro e no ar no dia 20, Johnny Maico. Tá? Eu deixei essas datas de 25 e 27 de setembro, elas ficaram reservadas, caso ocorra algum problema até que impeça a gravação, a exibição do programa. E se a situação acontecer só uma vez, eu ainda tenho a possibilidade de, para não prejudicar o candidato, de fazer pelo menos uma vez essa digamos, possibilidade. Espero que não seja necessário, mas se tiver, ainda tem a oportunidade ou seja, vencer essa situação se ela ocorrer, né? Como eu disse em ordem inversa, né? Se o Johnny Maico foi o último será o último no Pensando, será o primeiro no Cidade Real, cuja gravação será no dia 26 de agosto, segunda-feira, às 13 horas e 30 minutos, sendo que o Cidade Real ele grava à tarde e o programa vai à noite. Então ele irá no dia 26 de agosto, às 22 horas, o programa Johnny Maico. No dia 2 de setembro, também às 22 horas, será a vez do José Alexandre Almeida. No dia 9 de setembro, às 22 horas, será a vez do Anderson Nogueira. No dia 16 de setembro, no Cidade Real, será a vez de Patrick Jerusalme. No dia 23 de setembro, às 22 horas, será a vez de Sérgio Loubach. E no dia 30 de setembro, será a vez de Maria Amélia Curvelo, né? Isso posto, tá? A regra assinada, eu tive o trabalho que eu prometi a eles, né? Porque eles queriam levar uma cópia, né? Mas como eles assinaram um documento, eu disse que iria escanear o documento e encaminharia para eles essas cópias. O que fiz no dia seguinte,
através do e-mail também, com a mesma proposta, né, deles receberem e acusarem recebimento. Então, esse foi o documento que enviei. Nova Friburgo, 8 de agosto de 2024, envio de regra para entrevista com os candidatos a prefeito. Aqui o nome do candidato, digníssimo candidato a prefeito de Nova Friburgo, nessas eleições de 2024. Inicialmente, grato por ter enviado representante à reunião que eu, José Modesto Aroca e Zuri Mauri, na condição de produtores e apresentadores, respectivamente, dos programas Pensando Nova Friburgo e Cidade Real, apresentamos as regras e efetuamos o sorteio para definir a ordem de participação das entrevistas dos candidatos a prefeito. É importante dizer isso, a reunião transcorreu em clima de cordialidade e foi muito bom, tranquilo, não teve problema nenhum, ninguém criou problema, algumas dúvidas foram tiradas por mim e pelo Zuri, ou seja, o clima foi muito cordial. Se a campanha acontecer do jeito que aconteceu esse sorteio e a apresentação da regra, nós teremos uma eleição tranquila. Conforme prometido, estamos enviando a ANECO cópia das regras apresentadas, devidamente rubricado e assinado pelos presentes, acrescentando que os 6 candidatos se fizeram representar. Por favor, acusar o recebimento desse e-mail, José Modesto e Maura. E aqui eu tenho o retorno de um dos candidatos que me mandou, tá, o documento. Então, foram cumpridas todas as etapas, tá? Nós criamos o grupo no WhatsApp, né, chamado Eleições 2024, TV Zoom, onde eu e o Zuri somos os administradores e os candidatos, alguns diretamente, outros através dos representantes, estão incluídos no grupo, tá certo? Esse grupo já estamos usando, né? Inclusive eu fiz a chamada para o programa de hoje através desse grupo, né? Enfim, tudo certinho. Agora vamos a uma outra questão que eu considero importante, que são os temas e assuntos, como serão feitas as entrevistas. O Zuri já definiu de pronto uma planilha dele, onde ele tem aqui, eu vou pedir ao Marcolino, se puder, para ele dar um close na planilha, tá? Onde o Zuri mostra na planilha, que também é enviado aos candidatos, a agenda de gravação, a agenda de exibição, e aqui ele está dizendo as condições propostas e constantes no regulamento apresentado aos representantes. Ele está dizendo, os candidatos poderão estar acompanhados dos seus vice-candidatos, e ele vai colocar sob análise os seguintes temas nesta ordem: saúde, educação, mobilidade, emprego e renda e chamamento à votação. Tá? Os candidatos e vice-candidatos abordarão os temas pelo tempo desejado, no tempo máximo de 1 hora. E o estúdio de gravação permite só a presença de um assessor. Ou seja, ele está dizendo, o Zuri está propondo e vai assim realizar, que ele vai deixar à disposição dos candidatos 5 temas: saúde, educação, mobilidade, emprego e renda, chamamento à votação, e vai deixar o tempo livre para cada um deles. Tá? É a forma que o Zuri vai apresentar. Eu vou fazer um pouco diferente. Tá? Eu me inquieto um pouco, isso é uma inquietação do Modesto. Se você deixa o tempo livre, para falar sobre saúde, o candidato fala o que quiser, mas eu entendo que ele acaba não tendo compromisso diretamente com nada. Então eu preferi fazer o seguinte, eu preferi selecionar 20 temas, aqui, por exemplo, eu posso citar saúde, mobilidade urbana, posturas municipais, transporte público, concessionárias, serviços públicos, representação de Nova Friburgo na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, relação com o governo estadual, Hospital Oncológico de Nova Friburgo, educação, festas, burocracia em diversos setores da prefeitura, uso da usina de asfalto a quente, potencial turístico. Eu
Nesses temas eu farei 20 perguntas a eles sobre esses temas e pedindo que eles justifiquem a resposta. O que eu farei? Como não tem tempo para fazer 20 perguntas, porque o programa é de 1 hora, eu vou conceder a cada um 6 minutos no máximo para responder a 8 perguntas dessas 20. Eu colocarei essas 20 perguntas num recipiente e o próprio candidato vai sorteando uma a uma até 8. E se ele responder mais rápido, até 9. O tempo que sobrar entre o fim da resposta das outras perguntas, ou 9 ou até 10, ele vai usar para fazer o chamamento dele. Tá? Mas eu prefiro fazer assim. Qual é a razão? Porque eu vou fazer uma pergunta específica e daqui a 2, 3 anos eu vou ter condição de cobrar dele, no Pensando na República, você prometeu uma pergunta que eu vou fazer. Pergunta 1, só vou dizer essa. O governo municipal está licitando a demolição do prédio do antigo SAS em Olaria para a construção de uma UPA, unidade de pronto atendimento. Caso eleito, pretende manter a construção da UPA em Olaria, justifique. Então, essa UPA já foi prometida na eleição de 2016 e agora está havendo um processo de licitação para demolição. Eu vou perguntar ao candidato se cair essa pergunta. Se ele disser que vai construir a UPA, vai ficar aí na telinha, vai ficar guardado para eu cobrar daqui a 2 anos se ela não aparecer. Se ele disser que não, ele vai justificar porque ele acha que o Olaria não precisa de uma UPA. E assim são 20 respostas, tá bom? Essa será a dinâmica do Pensando na Friburgo. Pois bem, estava tudo pronto. Agora sim, que eu vou voltar àquela questão lá nas regras do inciso 10. Eu vou voltar a pegar aqui e ler de volta com vocês. Vocês já devem estar falando, poxa, Amadeu, você está falando demais hoje. Estou mesmo. Já estou falando há 31 minutos. Metade do programa já foi eu estou falando. E antes de eu continuar falando, eu vou ter que continuar, eu pedi o Marconinho para ir para o rápido intervalo, tá bom, Marconinho? E na volta eu vou explicar a vocês por que eu estou falando tanto. Talvez alguém já tenha percebido a razão. Quem é mais antenado com a política friburguense e prestou atenção no nome do convidado para o programa de hoje, Maria Amélia Curvelo, já deve estar entendendo por que eu estou falando tanto hoje. Eu vou só lembrar a tal regra 10 das entrevistas. O candidato que não comparecer no dia e horário marcado para a gravação, mesmo que justificado, perderá a oportunidade de ser entrevistado, sendo horário vago preenchido pelo próprio apresentador, que falará de assunto de interesse do processo eleitoral. Dito isso, a gente volta aqui a 2 minutos para explicar, então, por que eu estou falando há tanto tempo. Voltamos já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade.
A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando. Tenho certeza que você já deve estar cansado de estar me vendo aqui, né? Mais de meia hora falando, né? Modesto, o que é? Enlouqueceu? Cadê o convidado? Não aparece? Pois é, meus caros telespectadores. Estou gravando esse programa na quarta-feira à tarde. Na terça-feira, dia 13, ou seja, ontem, eu trabalho numa empresa no centro da cidade e no horário de trabalho eu não tenho o hábito de ficar abrindo site de notícia, né, ou vendo o WhatsApp, nada disso, né? E eu trabalhei ontem até às 18 horas, saí do serviço, peguei meu carro, eu trabalho no centro da cidade, moro no PLC, levei aí uns 20 minutos, cheguei em casa por cerca de 6h30, aí sim, aí vou olhar o WhatsApp, e a minha irmã mandou para mim uma notícia que me surpreendeu. Uma notícia que veio de um portal desse de notícia, dando conta que Maria Amélia Curvelo havia retirado a candidatura dela. No primeiro momento, eu até estranhei, porque isso veio num portal desse que eu não tenho muita confiança, lamentavelmente, eu não confio muito em quem faz o portal. Aí eu procurei um portal que eu reputo que é de confiança, pelo menos para mim que é o Nova Friburgo em Foco. É um portal que eu gosto muito de, para mim ele está sempre antenado e eu nunca vi nada que o portal Nova Friburgo em Foco informasse que não fosse notícia verdadeira. E lá confirmou. Aí eu falei, puxa vida, o que eu fiz? Procurei no Facebook se tinha alguma notícia, né? Da frente responsável, né, pela candidatura da Maria Amélia Curvelo, e encontrei no Instagram e confirmei a nota oficial dando conta de que Maria Amélia Curvelo havia retirado a candidatura dela. Isso por volta já, quando eu consegui confirmar essa notícia, já era por volta das 7h30, 8 horas, 20 horas já. Aí eu imediatamente mandei uma mensagem para Maria Amélia pedindo para ela confirmar, né? Porque tudo bem, estava lá no site, mas saber as razões, porque eu tinha uma entrevista marcada com ela hoje, tá? Eu vi que ela viu a mensagem, né? Aquele sinalzinho de azul, mas ela ficou em silêncio, né? Ela não respondeu imediatamente. Aí eu, já era lá para as 9h e pouco, 9h30 mais ou menos, eu mandei uma nova mensagem pedindo para ela se posicionar, que ela tinha visto a mensagem, para ela se posicionar, porque nós tínhamos gravado. Ela me fez um longo texto justificando as razões dela, tá? Confesso que eu fiquei muito triste por ela. A Maria Amélia, eu sei que ela foi uma secretária de Cultura que fez um relevante trabalho na administração de Saudade de Braga. Naquela época eu não tive a oportunidade de entrevistá-la, até porque o governo Saudade ele não se notabilizou por ter uma relação assim muito amistosa com os meios de comunicação. Então, acabou os secretários seus acabaram sofrendo um pouco, porque se a prefeita não tinha dificuldade com os meios de comunicação, ela, por exemplo, ela nunca veio pensando, porque ela queria impor as perguntas e eu nunca aceitei isso. Eu aceito do entrevistado, isso é comum. Eu convido o entrevistado, às vezes pergunto a ele, você tem algum tema que você tem interesse em tratar, né? Porque às vezes a gente entrevista, eu convido as pessoas para virem aqui,
para realmente responder a assuntos que eu entenda que sejam do interesse da população. Mas ele tem assunto que muitas vezes eu não vou perguntar e também é do interesse. Mas ela não, ela queria receber as perguntas previamente, isso eu nunca aceitei. Então a Saudade Braga nunca esteve no programa. E isso acabou dificultando o nosso contato com o seu secretariado. Então eu até lamento. Eu, quando entrevistei a pré-candidata Maria Amélia, eu a conhecia de nome, né? Sabia quem era ela, mas ela, quando esteve aqui no programa, ela me surpreendeu agradavelmente. Eu não tenho, digamos, nenhuma dificuldade em dizer que dos 6 pré-candidatos, todos me trataram muito bem, muitos eu conheço já há muito tempo, mas a Maria Amélia pessoalmente não. E ela me surpreendeu, primeiro pela história da vida dela, né? Eu fiquei muito impactado com a história da vida dela, a história de luta, a história guerreira, uma mulher que lutou para vencer na vida, é vitoriosa hoje. Isso me fez ter um profundo respeito por ela. Se eu já a respeitava como cidadã, passei a ter respeito como ser humano. E confesso que não me deve mal os outros 5 entrevistados, foi aquela entrevista que eu saí daqui. Sabe aquela entrevista que você fala assim, puxa vida, legal, gostei, saí leve. Não que as outras fossem ruins, mas ela me marcou mais positivamente nesse aspecto, no aspecto humano. E vendo a explicação dela, eu senti que ela estava muito assim triste pelo fato que aconteceu. Estava acabrunhada na troca de mensagens que nós tivemos, eu senti que ela estava mal. Você viu que ela não saiu da disputa porque quis, tá? Eu fiquei muito triste por ela, tá? Eu até propus, se ela quisesse vir aqui ao programa hoje, para conversar com o telespectador, as razões que a levaram a desistir da candidatura, mas ela disse que não, eu entendo. Deve ter sido uma decisão muito dolorosa para ela, tá? Para o vice dela, o Dr. Roberto Braga. E eu fiquei triste por ela, mas ela entendeu que era melhor não vir ao programa, até entendo também a razão, no calor da emoção a gente fica, ela falou que prefere ficar afastada um tempo, enfim, remoendo a dor dela, que eu senti que ela ficou doída, e eu fiquei muito triste com o que aconteceu. Pode ser que eu esteja interpretando de forma muito assim emotiva, mas a mim ela me transmitiu que ela ficou doída com isso, tá? Então, eu fiquei naquela situação. De 10 horas da noite, eu poderia ligar para aqueles, digamos, que todo entrevistador tem aquelas pessoas, né, que a gente chama, né, amigas, né, que a gente chama nessas emergências. Eu já tive caso de, quando o programa era ao vivo, faltando 10 minutos para o início do programa, o entrevistado, né, o convidado, me ligar que tinha sofrido um acidente e não poderia participar. Imediatamente eu liguei para um desses amigos, que são pessoas que eu sei que têm um bom conhecimento, né, e falei, o que você está fazendo? Eu estou deitado aqui vendo televisão, então bota uma roupa e vem para cá. O que a gente vai falar? A gente pensa aqui. Isso é uma técnica que qualquer apresentador deve ter. Eu prefiro fazer isso do que alguns preferem simplesmente não exibir o programa ou fazer uma reprise. Eu não gosto de reprise. As reprises que aconteceram no Pensando foram sempre alheias à minha vontade. Por exemplo, nós tivemos uma reprise aí, porque a emissora tinha que usar o dia da exibição para fazer carnaval, na Covid mesmo aconteceu. Nós tivemos um período que a gente não pôde apresentar o programa por causa da Covid, mas eu não gosto. Eu tenho, a gente chama de acho na manga, né? Eu sempre tenho esse acho na manga. Então eu pensei em convidar alguém nesse sentido hoje para vir aqui gravar. Mas o que me motivou a fazer esse programa, vocês agora estão vendo, eu peço o Marconim para mostrar a cadeira onde deveria estar sentada a Maria Amélia, está vendo? Ela está vazia, tá? Eu já mostrei essa cadeira vazia 2 vezes anteriores, digamos, em represália a compromisso não assumido. Pessoas que garantiram que viria e na última hora não vieram por deliberação deles, cismaram e não viu o programa. Eu não vou declinar o nome, mas 2 vezes eu fiz isso aí para mostrar a falta de cortesia de 2 pessoas. Hoje não, hoje eu mostro sentido, que eu gostaria de ter a Maria Amélia sentada nessa cadeira, ela não está
não pela vontade dela, porque isso foi imposto a ela, tá? Nesse sentido, aí eu falei, o que eu vou fazer? Como em respeito à regra que nós impusemos aqui, né, a regra 10, que nós assumimos pré-candidatos, a regra 10. Eu falei, não, em respeito à regra 10 e em respeito à Maria Amélia também, porque eu entendi que ela merecia que eu justificasse a ausência dela, né, em respeito a ela, que eu estou usando essa regra 10. O candidato que não comparecer no dia e horário marcado para a gravação, mesmo que justificado, e ela justificou, né, mais do que justificado, se ela saiu da corrida eleitoral, é mais do que justificado que ela não venha, né? Ela poderia vir para se explicar se achasse necessário, mas achou por bem não, eu entendi perfeitamente. A gente dá explicação quando a gente está com o coração doído é difícil, né? E perderá a oportunidade de ser entrevistado, sendo horário vago preenchido pelo próprio apresentador, que falará de assunto de interesse do processo eleitoral. Eu estou falando até agora para vocês que é de um processo eleitoral, mas mais em respeito a vocês que estão do outro lado da telinha e em respeito a Maria Amélia. E hoje eu recebi, eu já tinha visto essa nota, mas o Landry Schettini, que foi o representante da Maria Amélia na nossa reunião, que é uma pessoa que eu tenho maior respeito também, nosso parceiro, já fez muito trabalho aqui na Zoom com a gente e é uma pessoa respeitável, ele me mandou a seguinte mensagem hoje, por volta das 8 horas. Bom dia, Modesto Barzuri. Desculpe não conseguir falar com vocês ontem. Perdi em troca de telefone os números. Esta nota que encaminho saiu somente ontem, no início da noite. Foi mesmo, essa nota saiu às 18 horas, que está lá no Instagram oficial. Diz o seguinte, esse Instagram oficial da nota oficial. À frente, eu vou dizer, abre aspas, a nota oficial que foi publicada ontem no Instagram, dando essa notícia da retirada da candidatura da Maria Amélia. Diz o seguinte a nota oficial. A Frente Popular de Esquerda comunica a retirada da candidatura à Prefeitura de Nova Friburgo. Após decisão da maioria da direção estadual do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, que inviabilizou as condições mínimas para que a nossa candidatura a prefeita de Maria Amélia e do vice Roberto Braga pudesse se colocar na disputa política, não nos coube outra alternativa a não ser a retirada da candidatura. A nossa frente foi pega de surpresa, com decisões da maioria do Diretório Estadual do PSOL, que tem como presidente o deputado estadual Flávio Serafini. Não esqueçam desse nome. Provavelmente esse deputado estadual, Flávio Serafini, estará aqui em 2026 pedindo voto. Eu deixo de claro, se alguém conhece esse deputado, que eu guardarei esse e-mail e lembrarei desse nome, se ele aparecer por aqui pedindo voto. Com medidas antidemocráticas, que na prática inviabilizaram uma mulher de esquerda a exercer seu potencial político, reproduzindo os aparatos estruturais que de costume expulsam as mulheres da vida pública. Isso aqui é outra coisa que me deixou muito triste. Era a única candidata, era a única mulher. E nós perdemos a oportunidade de ter uma mulher com seu nome nas urnas, que a gente pudesse escolher uma votação, uma candidata feminina. Continuando, a inviabilização da nossa candidatura a prefeito se deu efetivamente por perseguições diante de diferenças políticas dos que optaram por defender o perfil político e programático que fundaram o PSOL, mantendo as bandeiras e as lutas que orientam a ação socialistas erguidas. A tentativa de sufocamento ficou evidente quando o Diretório Estadual, em sua maioria, decidiu não dar apoio necessário anunciado para a candidatura da única mulher que disputaria o cargo de prefeito em Nova Friburgo nas próximas eleições. Nossa candidatura, infelizmente, foi inviabilizada, nos impedindo de dar continuidade a esta batalha nesse momento, mas as nossas bandeiras seguem de pé. Ressaltamos também que a Frente Popular de Esquerda não formalizará apoio a nenhuma outra candidatura
ao Executivo Municipal e que as nossas candidaturas de vereadores e vereadoras estão mantidas. Ou seja, fica claro aqui que o Executivo Estadual resolveu abandonar o pessoal municipal. Por que interesse, vá saber. Eu confesso, e eu não estou dizendo que tem a relação de causa e efeito, essa falta de apoio da Executiva Estadual do PSOL à candidatura de Maria Amélia e de Roberto Braga. Eu não estou fazendo essa ilação entre nós, mas eu estranhei realmente que dois partidos que são coligados em Brasília, são praticamente carne e unha lá em Brasília, que é o PSOL e o PT, tivessem candidaturas independentes aqui em Nova Friburgo. Confesso que estranhei mesmo. Achei, quando saíram as candidaturas, falei, quem sabe, novos tempos estão vindo, né? Vai saber, né? Mas não estou dizendo que tem causa e efeito, porque isso não foi dito aqui. Mas, pela minha experiência, eu posso supor que duas candidaturas de dois partidos que são coligados em Brasília não seriam viáveis na cidade média igual Friburgo. Repito, não estou dizendo que a candidatura foi retirada por causa da candidatura de José Alexandre de Almeida. Mas eu não via com muita possibilidade de duas candidaturas de esquerda aqui em Friburgo. Se bem que a candidatura de Anderson Nogueira também é uma candidatura de esquerda, é uma esquerda moderada, mas é de esquerda, né? A gente tem que entender isso. Mas eu lamento sinceramente ter que ler essa nota, saber que Maria Amélia não será candidata, porque o seu partido não apoiou, pelo menos segundo a nota da Frente Popular de Esquerda. Quem está dizendo não sou eu, né? Isso aqui é uma notícia que eu estou passando. Não é uma crítica, é uma notícia de que a candidatura de Maria Amélia não vingou, porque o diretório estadual, mais uma vez, não vamos esquecer esse nome, Flávio Serafini, eu vou tentar descobrir quem é esse nome, realmente não lembro dele, não conheço, não sei se teve voto em Friburgo, também não é difícil descobrir, mas eu não vou esquecer. Normalmente esse pessoal, eles fazem as coisas e depois de 2 anos, quando chega a hora de se candidatar, eles costumam aparecer. Mas esse nome, Flávio Serafini, eu não vou esquecer, não. E não estou dizendo, hoje, fazendo crítica a ele, eu só estou dizendo que eu não vou esquecer. Em 2026, lembrarei, se Deus assim permitir, que eu esteja por aqui, eu vou lembrar desse nome. Enfim, está aí a razão por que a cadeira está vazia, não está com Maria Amélia. Lamento. Eu estou mesmo realmente com a voz um pouco embargada, fiquei muito triste por ela. A gente tem pessoas que na vida, a gente aprende a ter empatia, né? A ter assim carinho por ela. Eu não sei, a Maria Amélia, ela me conquistou nesse meu lado, assim. Eu vi uma sinceridade grande na entrevista com ela. Admirei demais a vida que ela, a luta dela, o que ela fez para vencer na vida, né? Hoje ela é uma pessoa que é reconhecida na cidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão tristes, até acredito que algumas poderiam até nem votar nela por questões ideológicas de partido, né? Que a gente está vivendo num momento, digamos, de uma visão aí muito forte, né, ideológica no país. É evidente que às vezes a gente gosta da pessoa, mas não gosta do partido da pessoa e acaba não votando. Mas ela como pessoa, a mim, eu fiquei muito sentido. Eu sinto como se fosse comigo que foi feito isso. Então eu lamento muito por você, Maria Amélia. Lamento pelo doutor Roberto Braga, que também não merecia isso, tá? E me chamou uma atenção um fato. A nota oficial que eu encontrei no Instagram, e encontrei no Instagram de Glauber Braga. Eu imaginei que o Glauber Braga tivesse uma força maior no pessoal estadual. Pelo jeito, parece que não. Porque ele foi o padrinho da candidatura de Maria Amélia Corvelo, tanto é que quando o lançamento da candidatura, a TV Zoom fez uma entrevista com ela e o Glauber Braga falou um bom tempo na entrevista. E todo mundo imaginava que ele iria aparecer
no horário eleitoral junto com Maria Amélia, que seria natural. É um candidato que nasceu em Nova Friburgo, apesar de não estar vindo muito em Nova Friburgo, né? Mas é um candidato que a gente chama de candidato da terra, né? Então eu sinto isso. Eu sinto isso. O Glauber Braga parece que o pessoal não está no estado, ele não está com muita força no pessoal, não, porque eu diria a você que foi uma falta de generosidade com Maria Amélia, de respeito com Roberto Braga e também de respeito a Glauber Braga, né? Afinal, o pai dele era candidato a vice. Maria Amélia foi ligada muito a doutora Saudade Braga. Enfim, é uma tristeza, mas é o que fica, né? Nós estamos chegando já aí nos últimos 5 minutos. Eu vou registrar apenas uma questão aqui. Eu estou com um calendário eleitoral, né? E o calendário eleitoral nosso afirma... Vamos ver o que ele fala do dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto é uma data importante. Que nós estamos gravando o programa na quarta-feira, dia 14. Vocês estão assistindo ele na sexta, dia 16, mas dia 15 tem uma data muito importante no calendário eleitoral. Está aqui, 15 de agosto. 15 de agosto, quinta-feira. Último dia para os partidos políticos, as federações, as coligações requererem o registro de candidatas e candidatos aos cargos de prefeitos, prefeitos e vereadores. Até ontem à noite, dia 13, eu entrei no site do TCE, tinha registrado lá o nome dos 6 candidatos a prefeito. Certamente Maria Amélia Curvelo vai solicitar a retirada do nome dela. E tinha o registro de 183 candidaturas a vereadores. Eu notei que estava faltando alguns nomes que eu sei que são candidatos a vereadores, esse número certamente aumentará. E os partidos têm até o dia 15, vocês estão assistindo o inédito no dia 16, então teve até no dia 15, no dia anterior, para fazer o registro. E mais importante também, tá? Deixa eu ver aqui onde é que está. Ah, sim, sexta-feira, dia 16, também é outra data importante. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet, ou seja, então a partir de sexta-feira começa a campanha eleitoral aí para valer, né? Então, é isso que eu tinha que dizer para vocês. Gastei essa minha hora nesse programa, que pode ser enjoado para algumas pessoas, mas você ficou uma hora falando. Eu entendi que seria necessário, né? Eu entendi que eu não deveria substituir Maria Amélia. Nesse caso, eu sei que eu vou dizer uma coisa que nós não somos pessoas insubstituíveis, e na vida é assim, né? Nós passamos, as coisas continuam a acontecer. Mas nesse caso, desse programa, eu considerei que Maria Amélia seria insubstituível, sim. Então, preferi deixar a cadeira vazia dela, em respeito a ela, tá? Em respeito a vocês também. Eu fazer uma trocar por outro, eu não poderia trocar por outro candidato, porque já estão com a agenda os sorteios foram realizados. Trocar por outro assunto seria minimizar a decisão do partido, que eu particularmente repudio a decisão da Executiva Estadual do PSOL. Para mim, faltaram com respeito, com carinho, com Maria Amélia, com Roberto Braga, e demonstraram o que eu considero uma fraqueza de Glauber Braga. Eu acho que ele eu não sei, ele deve ter ficado bem insatisfeito com isso. Conhecendo esse espírito beligerante que ele tem demonstrado, pelo menos na Câmara, Glauber Braga, está na hora agora de você mostrar que o seu comportamento na Câmara não é apenas não é um teatro. Porque, para mim, houve um desrespeito, falta de carinho com Maria Amélia, desrespeito a seu pai e a você. Eu acho que o Friburgo merece cobrar isso. Uma boa noite a todos, tá? Fique com Deus.